Muito bem, pastor. O pastor Geraldo, sempre ativo também, né, de Cubatão, ele fala para o senhor o seguinte: as testemunhas de Jeová celebram a Santa Ceia uma vez por ano e com água pura. Não existe vinho. Então, o senhor poderia dar uma explicação sobre esse assunto? Não é certa a informação que este irmão está mandando para nós. Quem celebra a ceia com água são os mormons. Os mormons colocam água no cálice e, embora leiam o texto de 1 Coríntios 11, interpretando o vinho como sendo água. Quer dizer, estão aí em desacordo, porque ali não diz água, diz vinho ou o fruto da vida, conforme o uso que Jesus fez. Agora, as testemunhas de Jeová não celebram a Santa Ceia usando esse termo. Usam a expressão refeição noturna e celebram uma vez no ano, exatamente na época em que, segundo a história, houve a celebração da Páscoa judaica. Seria a última ceia. Seria a última ceia. Também paralela com Êxodo 12, quando fala da celebração da Páscoa dos judeus. Queremos dizer que o problema entre esse grupo religioso é que eles dividem os seus adeptos em duas classes. Uma classe que chamam de ungidos e outra classe que chamam de outras ovelhas. Essa classe dos ungidos, composta de 144 mil, já tem mortos 136 mil. E só tem vivos na terra cerca de 8 mil. Então esse número é muito reduzido, de modo que a maioria hoje viva são pessoas que pertencem à classe das outras ovelhas. De modo que numa celebração onde haja num salão 500 pessoas, apenas um só participa dos elementos da ceia, comendo o pão e bebendo o cálice. Os demais ficam olhando, sem poder participar. É uma forma errônea, porque quando Jesus celebrou a ceia, ele disse a respeito do pão que todos comessem, e do cálice ele disse, bebei todos. Não é o que acontece. Então existe os que estão presentes, mas não celebram realmente a ceia. Apenas um ou outro, dado o número pequeno, é que podem participar realmente dos elementos que são o pão e o cálice. Isto está em desacordo com a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, do versículo 23 em diante, e é uma forma sem base bíblica dizer que somente ungidos podem participar. Não existe essa exceção. Diz apenas, examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ora, a pessoa que faz o exame pessoal, não é a determinação de um grupo, de uma liderança que possa excluir da ceia pessoas como se fossem indignas de participar desta celebração recomendada pelo Senhor Jesus. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 37 em diante, diz que Pedro explicou: o batismo com o Espírito Santo pertence a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Não existe restrição quanto ao batismo com o Espírito Santo. É para todo crente. Logo, todos podem participar da ceia, desde que façam aquele exame que deve preceder a ceia, como recomenda Paulo. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Deus não faz acepção de pessoas, né? Então dizer que eu sou indigno e o irmão não é muito esquisito, né, pastor? Isso é fazer acepção de pessoas. E Pedro disse, reconheço por verdade que não há
em Deus acepção de pessoas. Diz ainda Paulo: todos que fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, todos vós sois um em Cristo Jesus. E todos têm uma só esperança. Logo, essa divisão de classes entre esse grupo religioso é antibíblica, não tem base bíblica. E, mormente, dizer que a partir de 1935 ninguém mais pode pertencer a essa classe dos ungidos. Eu quero que alguém me mostre onde está na Bíblia que a partir de 1935 a porta do céu se fechou para os homens. Não existe isso. Ensino de homens. Muito bem. Ainda bem que o senhor é um dos ungidos, né, pastor? Nasceu em 37.